Fala, nação santista, termina agora o jogo aí no Maracanã, o Santos perde para o Flamengo pelo placar de 3-1, e em jogo do Santos a gente está começando a ter duas certezas, né? Pelo menos duas certezas, que o Santos vai levar gol de algum ex-jogador que está espalhado em algum time do futebol brasileiro, hoje foi assim, e que o João Paulo vai salvar o Santos inúmeras vezes e muitas delas não vai ser suficiente ainda para evitar a derrota, né? Então, partida ridícula do Santos, né? Mais uma partida muito ruim defensivamente, o time todo exposto desde o primeiro tempo, desde os primeiros minutos. É claro que contra um adversário bem melhor tecnicamente do que o Santos, que é o caso do Flamengo, a gente já esperava vitória do Flamengo, já esperava que eles tivessem superioridade numérica, mais chances de gols. Só que todo jogo do Santos fora de casa é um massacre, né? Se fosse só contra o Flamengo, só contra times melhores tecnicamente, a gente tinha como dar um desconto, mas não. Todo jogo fora de casa do Santos é esse vexame aí que a gente vê, e o ano acabou, né? 34 rodadas jogadas, o time com 43 pontos. Só não digo que acabou porque ainda tem chance, apesar de mínima, ainda tem chance de ser rebaixado para a Série B. Então o Santos ainda precisa aí de 2 pontos pelo menos para ficar tranquilo até o final do campeonato. Não vai cair, porque tem times que estão com a campanha bem pior do que o Santos, aí também não consegue vencer. Mas é um sinal de alerta, né? Que não existe um planejamento para 2023. Essa é a verdade do Santos, é a realidade atual do clube. Tá indo para as rodadas finais. Não se fala em diretor de futebol, em executivo, em treinador. Parece que eles estão esperando o ano acabar para decidir alguma coisa. Reformulação do elenco, eu espero que eles já tenham uma lista enorme dos jogadores que vão sair e dos jogadores que o Santos pretende contratar. E tem que ano que vem colocar a mão no bolso, né? Tem que ano que vem contratar jogadores, começar a investir, porque o Santos virou coadjuvante do futebol brasileiro, né? Os adversários rivais da mesma grandeza que o Santos disputam títulos, disputam finais, e o Santos disputa aí ser décimo, 12º, 13º do Campeonato Brasileiro, não cair no Campeonato Paulista 2 anos seguidos. Então é ridículo essas campanhas, e o futebol do Santos também bem abaixo, né? Alguns resultados fizeram o torcedor santista sonhar, só que não tinha como sonhar. O elenco é bem limitado mesmo, e o futebol é isso que a gente viu hoje, né? Um time desde o primeiro minuto se defendendo, dependendo muito do talento do seu goleiro, que salva o Santos na maioria dos lances, né? O João Paulo hoje fez pelo menos 5 defesas importantíssimas, umas 4 só no primeiro tempo. Tô lembrando aqui de chute de falta, cobrança de falta do Davi Luiz que ele espalmou, bola cara a cara que ele pegou no segundo tempo também, defesa que ele fez no ângulo de chute fora da área. Então realmente mais uma partida horrível aí pro torcedor santista. Isso poderia servir de alerta, pelo menos servir de algo positivo se o time do Santos estivesse sendo montado para o ano que vem, descobrindo jogadores, colocando jogadores que estão se adaptando, mas não. Coloca Julio, que chegou no Santos há meses atrás, há meses não jogava e hoje foi simplesmente colocado como titular. O Carvajal ficou vários jogos fora e hoje entrou no segundo tempo. Outros jogadores que estavam sendo aproveitados na temporada foram tirados do time e não voltaram mais, que é o caso do Bruninho. O Natan jogou meio tempo mal contra o Bragantino, foi sacado do time, ficou um jogo fora, esse jogo não jogou. O Matheus tá sempre jogando mal e não é tirado, então tem coisas que não dá para entender. O Orlando Ribeiro se complica bastante também nas suas escolhas aí. Isso tudo reflete em campo, né? Falando do jogo, especificamente do jogo, não uma questão abrangente aí completa do Santos, o Santos era para ter perdido, né? Por mais que a gente fique irritado com algumas coisas que acontecem, eu vou chegar lá, em relação à arbitragem. Desde o primeiro minuto o Santos merecia perder a partida. É um time que não cria oportunidades, que se cria uma chance ou outra com muito esforço. Não é uma coisa natural a construção de jogadas, é o Santos se matando para tentar chegar perto da área do adversário. No primeiro tempo eu anotei, foi uma finalização no gol do Flamengo, que foi um chute do Camacho de fora da área, que o Diego Alves pegou. E no gol do Santos foram 5, 6, 7 oportunidades do Flamengo. O gol não estava saindo, até que teve lá para o final, né, já nos acréscimos ali do primeiro tempo, teve um contra-ataque para o Santos. O Camacho caiu na área, foi pênalti claríssimo em cima do Camacho, pênalti claríssimo. O comentarista da arbitragem falou que foi pênalti. O juiz não dá, a jogada segue. O Flamengo tem um contra-ataque, puxa o contra-ataque, a bola chega no Pedro, ele finaliza de letra ali, marcando o gol do Flamengo.
E a jogada vai para o VAR, mas era óbvio, não ia ser voltada, não ia voltar atrás. Foi pênalti para o Santos, depois no contra-ataque foi o gol do Flamengo, era claro, evidente que não iam voltar atrás ali na marcação. Esses são os frutos de um time que não tem poder de bastidor, não tem poder de nada, um presidente que muitas das vezes também não vem a público. Os jogadores dão aquela reclamada, mas também não tem o que fazer e fica nessa, né? O time é prejudicado pela segunda rodada seguida. Contra o Corinthians, expulsaram o Lucas Barbosa num pisão onde ele não acertou o Cássio. Cássio fez uma encenação e o Lucas Barbosa foi expulso. E hoje isso, um pênalti claro. O juiz não marca, depois sai o gol do Flamengo. Ele também não vai no VAR. E pronto, fica por isso mesmo e vai continuar por isso mesmo, porque ninguém do Santos aparece para fazer nada. E quando faz é uma nota de repúdio no máximo, né? E aí o time vai para o intervalo perdendo o jogo. No segundo tempo volta, e aí eu digo, o Santos jogou 10 minutos bem para conseguir empatar o jogo no segundo tempo. E conseguiu. Jogou os primeiros minutos bem, estava ligado no segundo tempo quando entrou, e aí ele teve um escanteio que a bola sobrou para o Camacho, ele levanta a bola na área e o zagueiro Alex cabeceia para o fundo da rede para empatar o jogo. E aí o Santos marca o gol de empate e recua de novo, né? Volta a se defender, coisa que o time não sabe fazer. O Santos não sabe, historicamente, não sabe ficar só se defendendo. Tem que atacar, tem que ser ofensivo e também não fez isso depois que marcou o gol de empate. Parou no jogo, teve alguma chance ou outra de contra-ataque ali, principalmente nos pés do Ângelo, né? Mas mesmo assim não conseguiu fazer muita coisa no jogo de hoje. Nem ele, nem o Marcos Leonardo, que eram os dois jogadores, estavam mais à frente. O técnico do Santos fez algumas alterações, né? Tirou o Julio, que... péssimo mais uma vez, é sem comentários, ele vai sair do Santos no final da temporada ou no meio do ano que vem, mas não é mais para atuar porque não tem condições de jogar no Santos. E tirou também o Ed Carlos, que não fez uma boa partida. O Ed Carlos acho que é um jogador que tem potencial para evoluir, é lento, mas tem qualidade no passe. O problema é quando ele quer ser lançador, lançamento toda hora de 30, 40 metros e não acha ninguém na maioria deles, então precisa ter um pouco mais de calma, mas eu acho que é um jogador que ainda tem como se desenvolver. Ele tira o Ed Carlos, coloca o Sanches, e o Sanches é aquele jogador que não tem mais potencial de marcação, né? Não tem mais como ter aquela intensidade para marcar e acaba prejudicando ali a marcação do Santos no meio campo. Com essa marcação mais frouxa, o Flamengo foi criando oportunidades, foi fazendo algumas trocas no time também e é natural, o Santos não ia conseguir se defender até o final do jogo. Com 30, 35 minutos o time estava totalmente recuado, já uma hora ia tomar o gol e tomou. Num lançamento ali do Gabriel para o Arrascaeta não consegue dominar, mas ia ficar cara a cara com o goleiro. O João Paulo sai, dá um toque na bola, sobra para o Marinho, e o Marinho marca o segundo gol do Flamengo, mais um gol de jogador aí do Santos que estão espalhados por aí, mais uma certeza que a gente tem é que o Santos vai levar gol de algum ex-jogador, e ali o jogo morreu, né? O Flamengo conseguiu o segundo gol e era curto espaço de tempo ali para conseguir o terceiro gol na partida, e aconteceu, né? Foram minutos depois, o Santos ainda tentou colocar ali, tirar o Fernandes, que é um jogador de marcação, e colocar o Juan em campo, né? Para dar mais ofensividade ao time, e mesmo assim não deu certo, né? Mesmo assim a equipe ficou aberta, com esse time mais aberto. O Flamengo conseguiu chegar ao terceiro gol ali com a Arrascaeta e parece sempre muito natural, né, para os times que enfrentam o Santos. Para o Santos é sempre muito tortuoso marcar um gol, mas para os times adversários é sempre muito fácil. E o Flamengo chegou tocando a bola, sobrou na Arrascaeta, ele limpa ainda o jogador do Santos e toca no fundo da rede ali para marcar o terceiro gol. E o Santos ainda consegue nos minutos finais, eu nem estava acompanhando mais, já estava gravando aqui, esse gol aí com o Carabarral, depois eu preciso... assistir o lance, mas olha, é decepcionante realmente, porque é um time que a gente não vê evolução, não vê meritocracia nas decisões de quem joga, quem não joga, a gente não vê merecimento e é complicado, os jogadores estão maus, jogam, os que estão bem entram uma partida bem, depois é sacado do time inesperadamente. Tem vários jogadores que ficam meses fora e voltam do nada também. Então é difícil numerar, é complicado o que está acontecendo aí com o Santos, então que sirva de alerta aí para um planejamento bem feito em 2023.
2021 para 2022 já era para ter servido de alerta, parece que não serviu para a diretoria do Santos e para as pessoas que gerem o clube. Vamos ver se nesse ano, talvez o time ficando aí numa 14ª ou 15ª posição, eles façam um planejamento decente aí para a temporada seguinte, porque acho que nenhum torcedor santista gosta e pretende, acha que esse é o lugar do time ficar disputando 10ª posição aí de Campeonato Brasileiro, para ver se pega uma 8ª vaga na Libertadores, que quase o campeonato inteiro vai para a Libertadores, mesmo assim o Santos consegue ficar de fora por mais um ano, né? Vamos dar as notas de cada jogador aí. João Paulo, milagreiro, né? Fez 5, 6, 7 milagres. Se fosse 20 bolas no gol, era capaz de ele pegar umas 15, mas não vai salvar sempre, né? Infelizmente, nota 7,5 aí para ele. Madison, péssimo, né? Ele foi recuar uma bola de peito ali, quase entregou um gol pro Flamengo. Vamos ver, né? Se esse merecimento todo aí que o Orlando... Se ele tirou o Madison porque tava mal, ele tem que tirar agora o Madison que quase entregou um gol pro Flamengo também. Vamos ver se ele vai tirar. Nota 5 pro Madison. Nota 4 pro Madison, para não dar menos, vai. Acho que tinha que até ser menos para ele, mas nota 4. Bauerman, bom zagueiro, falhou em alguns lances no gol do Flamengo, no primeiro gol, quando o Flamengo puxa o contra-ataque no lance que seria pênalti para o Santos, o Bauerman poderia ter matado o lance ali e não ter sofrido o gol, mas não matou e o Santos acabou levando o gol ali numa jogada que ele não estava posicionado no lugar dele. Nota 5 para ele, mas não foi uma partida ruim, péssima do Bauerman. A mesma coisa do Alex, marcou o gol, como o gol acho que eleva um pouco a nota, vou dar uma nota 6 aí pro Alex. Felipe Jonathan, partida bem sumida aí, né, do Felipe Jonathan, não deu para ver muita coisa em campo. Então, nota 5 pro Felipe Jonathan. Não fez nada ofensivamente e ainda tem seus problemas defensivos ainda, principalmente com pontas que são mais velozes. Fernandes é o cão de guarda do Santos, né? Mais uma vez tomou amarelo, mais uma vez fica de fora do próximo jogo do Santos. Isso é quase toda vez que ele joga, ele toma, então a gente já sabe disso, né, desse defeito dele, mas é um jogador que tem muita intensidade para marcar e sem ele o Santos é totalmente diferente, né, na marcação. Então contra o Atlético Goianiense, que é o próximo jogo do Santos, inclusive fora de casa, a gente vai sofrer muito na marcação, pode ter certeza. Nota 6 para o Fernandes. Camacho deu assistência para o Alex, se eu não me engano foi ele, depois eu confirmo, mas mesmo assim partida bem abaixo do Camacho, nota 5 para ele, não gostei da partida dele. Ed Carlos também bem abaixo, vou dar uma nota 4, ainda foi pior do que os outros do meio campo ali, principalmente do que o Camacho, bem sumido no jogo de hoje. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, mas precisa ter espaço para tocar a bola, quando não tem, dificilmente ele vai conseguir produzir. Johan Júlio, nota 3 pro Julio, vai, para não dar menos que isso, é um jogador que se esforça, que corre, mas futebol não é corrida, e ele tem pouca qualidade técnica, nota 3 para ele. Ângelo tenta sozinho, né? Infelizmente, é o único jogador que parte para cima. Quando tem o Lucas Braga, ainda é dividido as ações ali, mas quando tá só o Ângelo, é muito complicado ele conseguir fazer alguma coisa de importante. Infelizmente, não foi tão bem hoje, vou deixar uma nota 6. E o Marcos Leonardo, vou deixar uma nota 6 também, porque é um jogador que, quando não recebe a bola em condições de finalizar, dificilmente ele vai conseguir produzir jogadas buscando a bola lá no meio campo. Então, é complicado. Dos que entraram aí, Carabarral marcou o segundo gol do Santos, mas mesmo assim vou deixar sem nota, tanto ele quanto o Sanches, e o Juan entrou mais pro final do jogo, né? Galera, decepcionante mesmo. Já sabia que poderia acontecer, que o Flamengo era favorito para a partida, mesmo entrando com o time reserva ali em campo. Tava mais confiante, e eu falo sempre aqui a questão da confiança do Santos, um time que não tem um psicológico bom, não consegue reverter placares, adversidades, quando sai atrás fica realmente pressionado. Hoje conseguiu empate, mas mesmo assim depois entregou mais 2 gols. Então, um time que dificilmente consegue reagir ali quando toma o primeiro gol na partida ou quando a situação está adversa. Tomara que isso mude, não sei como, a diretoria tem que trabalhar para isso, mas esse ano já foi, agora é pensar em 2023 aí pela frente. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida, se você assistiu o jogo, qual jogador do Santos foi bem, qual foi mal, e saindo qualquer informação nessa semana eu volto para comentar com vocês. Valeu e até o próximo vídeo.